Embalada pela cadência do trem, Mary olhava pela janela. Em um dos campos de milho, um espantalho chamou a sua atenção. Estacas cruzadas lhe davam a sustentação, e a palha do milho apodrecia aos seus pés. O casaco de estopa esfarrapado tremulava ao vento, vago e sem corpo. E abaixo da figura ridícula, corvos pretos saracoteavam, picando grãos no solo ressecado. Olá leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o conto Mary Ventura e o Nono Reino, então sem mais delongas e bora lá! Sylvia Plath nasceu em outubro de 1932 em Boston, no estado de Massachusetts, e faleceu em 1963 após se suicidar. Para quem tem interesse de conhecer mais a história de vida dessa escritora, recomendo fortemente a leitura deste livro aqui, Diários de Sylvia Plath, que reúne seus 8 diários escritos entre 1950 e 1962, que assim como vários outros de seus textos, foi publicado póstumamente. Bem, Mary Ventura e o Nono Reino foi escrito em 1952, aproximadamente 10 anos antes da publicação do seu primeiro e único romance, intitulado de A Redoma de Vidro. Enquanto a poeta estava na faculdade, o material foi enviado para a revista chamada Mademoiselle. No entanto, esse texto teve o mesmo destino de diversos outros manuscritos da autora, ou seja, ele foi rejeitado. E 2 anos depois dessa resposta negativa, a autora decidiu alterar o texto, o deixando menos sombrio, digamos assim. Mas felizmente a versão publicada no Brasil pela editora Biblioteca Azul em 2019 conta com um texto original. Bem, dado esse pequeno contexto em torno da publicação desta obra, vamos falar sobre a história em si. O livro é narrado em terceira pessoa, conta com pouco menos de 50 páginas, que começa de uma forma um tanto descompromissada e leve, digamos assim, mas que no seu decorrer vai se tornando uma leitura extremamente enigmática. Bem, a história se inicia dentro de uma estação de trem, onde Mary está junto de seus pais. Aparentemente ela vai partir em uma viagem para o norte, rumo ao Nono Reino. No entanto, ela não sabe muito bem do que se trata esse Nono Reino, o que ela fará lá. A única coisa que ela sabe é que os seus pais estão extremamente animados com essa viagem que ela vai fazer. No entanto, ela, em contraponto, não se sente preparada para realizar essa viagem. Inclusive, pouco antes de entrar no trem, ela fala para a mãe dela a seguinte frase: "Mãe, eu não posso partir hoje, de jeito nenhum. Ainda não estou pronta para fazer essa viagem." Ou seja, fica claro para nós leitores que desde o princípio ela hesitava em entrar naquele trem. E um pouco após ela dizer isso, a sua mãe, para encorajá-la, diz a seguinte frase: "Será uma viagem tranquila, a hora de partida chega para todos, mais cedo ou mais tarde, todos vão embora." E a partir dessa fala, que vem da mãe desta personagem central, eu fiquei bem encucado do que se tratava essa viagem. Será que é uma simples viagem tranquila para o norte mesmo? Ou é algo mais profundo? Bom, isso a gente vai descobrir no decorrer dessa história. Bem, mas diferentemente do que ela esperava, ela não passará essa viagem sozinha. Não, ela terá a companhia de uma mulher misteriosa que do nada vai sentar ao lado dela. E esta mulher é descrita da seguinte forma aqui dentro do texto: "A mulher chegara atabalhoada pelo corredor, corada e esbaforida, segurando uma bolsa cor de terra. Seus olhos azul espremeram um amontoado de rugas em sua boca. Grande e generosa, se arreganhou num sorriso." A partir disso, ela vai observar algumas cenas aparentemente corriqueiras dentro daquele trem. Então ela vai ver 2 garotos discutindo por um brinquedo, observará um bebê chorando, 2 homens bêbados passando pelo corredor, e vai chegar o momento que ela e essa mulher misteriosa vão conhecer mais um pouco daquele ambiente. Então vão comer as comidas do local, vão ser atendidas ali por alguns funcionários. Então, nesse primeiro instante, parece que essa será uma viagem bem tranquila, apesar de ser bem longa. Na página 17, a gente vai ter a descrição de algumas cenas que me chamaram um pouco de atenção e que podem nos ajudar a interpretar esse final do livro. Então a Mary ela vai ficar observando a paisagem afora durante toda a viagem e vai ter um momento em que ela vai avistar um barraco que aparentemente está no meio do nada. E a mulher misteriosa vai responder da seguinte forma: "Essa costumava ser uma das estações que foi desativada e hoje não é mais utilizada para nada."
E logo após observar esse barraco, ela vai observar um espantalho. Espantalho esse que está sendo devorado por corvos. Ou seja, assim como a casa, o barraco abandonado, ele também não é mais capaz de exercer a sua função. E por isso foi esquecido. Algo que é velho, algo que está morto. E não é um exagero interpretar obras de Sylvia Plath dessa forma. Isso porque ela se utiliza muito de alusões dentro de seus trechos durante todos os seus textos. Isso é muito presente em A Redoma de Vidro. Por exemplo, no seguinte trecho. Vi anos da minha vida se estendendo como postes telefônicos ao longo de uma estrada, ligados um ao outro através de fios. Contei 1, 2, 3, 19 postes. Os fios balançando no ar, e por mais que eu tentasse, não conseguia ver poste algum depois do 19º. Ou seja, ela pega o poste para fazer uma alusão à reflexão que a protagonista está fazendo nesse momento. Ou seja, ela não é capaz de ver o seu futuro. Ela não tem perspectiva. Mas enfim, eu não vou me estender muito nisso, para a gente não fugir do foco do vídeo de hoje, que é esse texto aqui. Na metade do conto temos uma cena bem marcante, e é a partir desse momento que a Mary se dá conta que aquela não é uma viagem qualquer. Uma mulher que estava próxima a elas acaba sendo obrigada a descer na 6ª estação. E parece que no momento em que ela é convidada a se retirar daquele trem, ela tem um lapso de realidade. Ela fala que não queria tomar essa decisão, mas no fim ela não consegue fugir dessa situação. E após esse acontecimento, o maquinista vai se desculpar para a mulher misteriosa e para a Mary também. E eles acabam tendo um diálogo que chama muito a atenção da garota. Isso porque um deles vai dizer o seguinte: geralmente eles nem protestam, aceitam a hora que chega. E a Mary vai ficar bem inculcada com essa frase e vai perguntar diversas vezes: aceitar o quê? O que exatamente eles aceitam? E a resposta que a mulher dá a Mary é a seguinte: o destino. E à medida que a história avança, com a ajuda das pistas que a mulher vai dando para a Mary, ela se dará conta de que não quer chegar no Nono Reino, não foi uma decisão que ela tomou, e ela falará para essa mulher que não quer esse destino, não foi o destino que ela escolheu para ela, e sim o que impuseram. E diante desta recusa, a mulher vai acabar dando uma pista para a garota, ou seja, vai ajudá-la a sair dessa situação. Ela diz que para toda regra existe uma certa exceção, ou seja, há sim um modo de fugir desse destino programado para essa garota. A partir disso, ela vai bolar um plano. Para que Mary não tenha o mesmo destino das pessoas cegas daquele vagão, que já aceitaram seu destino, bastaria ela puxar o cabo de emergência quando elas estivessem se aproximando da 7ª estação. Após isso, ela teria que correr sem olhar para trás, porque muitos funcionários daquela companhia estariam atrás dela, e em um certo ponto ela encontraria duas rotas. A primeira é uma porta com uma entrada extremamente iluminada, mas esse não deveria ser o caminho que ela deveria optar, e sim a escada. Escada essa que era bem sombria, ou seja, ela não poderia escolher o caminho mais fácil. E um pouco antes da garota executar o seu plano, a mulher misteriosa vai dizer algo a ela que me chamou a atenção. Ah, sussurrou, muito bem, você é corajosa, acertou na mosca. Esse é o único jeito. A última afirmação da vontade. Cheguei a pensar que a sua vontade estava petrificada, mas ainda resta uma chance. E assim ela faz, executa todo o seu plano, mesmo diante de muitos desafios que vão aparecer no meio do caminho, ela consegue encontrar a saída. E ao encontrar a saída, temos a descrição da seguinte cena. Como se despertasse do sono da morte, ela caminhou ao longo da trilha de cascalhos que cintilava uma mica de pedrinhas. Era primavera, e havia uma mulher vendendo flores na esquina, cantando para si mesma. Quando Mary se aproximou, a mulher levantou a cabeça e seu olhar encontrou os olhos de Mary, com o azul de um amor triunfante, e disse: Eu estava esperando por você, querida. E é desta forma que se encerra esse conto maluco. Bem, eu optei por seguir essa estrutura no vídeo de contar a história toda para vocês, citando os trechos que mais me impactaram, para conseguir formar uma linha de raciocínio que fizesse sentido no final desse vídeo, que são as minhas interpretações do final dessa história. É importante mencionar que a Sylvia Plath define esse livro como uma fábula simbólica e obscura. E como a gente sabe, fábulas costumam conter uma lição de moral no final. Então, esse livro, esse texto, mesmo contendo esse tom sombrio, enigmático, quer passar uma lição no final. Outro ponto que vale destacar é que esse Nono Reino é um local que não tem volta.
e ele é conhecido como o Reino da Negação ou da Vontade Petrificada, ou seja, as pessoas que entram naquele trem, elas perdem a sua vontade e aceitam simplesmente o destino que está por vir. Dessa forma, essa mulher que acompanha a Mary durante a viagem toda funciona como uma espécie de conselheira. Ela vê em Mary alguém que pode sim fugir do destino que foi predestinado a ela. Destino esse que provavelmente os seus pais impuseram. E esse destino pode sim ser a morte, mas não a morte literal, necessariamente. É sim a morte da vontade daquele indivíduo, dele aceitar aquilo que a sociedade acabou impondo a ele. E a partir do momento em que ele decide tomar as próprias rédeas e optar pelo caminho mais difícil em busca de um futuro que faça mais sentido a ele, ele acaba dando um novo significado para a sua vida. Uma outra interpretação que dão muito para esse texto aqui é o fato dele ser uma história que pode falar de amadurecimento, ou seja, da pessoa sair da juventude e entrar na vida adulta. Ou não só sair da juventude, mas passar de uma fase da vida para outra. Eu considero sim essa uma interpretação válida, e é muito interessante observar que no final a nossa protagonista acaba se reencontrando, ou aparentemente se reencontra com a mulher que a acompanhou durante a viagem toda. Isto porque essa mulher que estava com as flores é descrita de forma física, de uma forma muito similar a essa mulher misteriosa que a gente não fica sabendo quem exatamente é, o que ela representa, se ela de fato é um ser humano ou algum outro tipo de entidade. Até porque ficou claro para nós leitores que esse trem não é um trem comum. Enfim, é um livro extremamente enigmático, que tem um final um tanto em aberto, que leva a muitas interpretações, leva a muitas reflexões, tem muitas simbologias, mas que pode trazer sim uma lição muito valiosa para quem lê. Para mim, esse livro trouxe a lição de que, em certo ponto da nossa vida, a gente precisa tomar as nossas próprias decisões. E se isso não acontecer, estaremos fadados à nossa morte. Mas é claro que essa é uma interpretação minha, não tem uma verdade absoluta para interpretar o final desse livro, somente Sylvia Plath poderia explicar para nós leitores o final dessa história, mas como isso não é possível, é um livro que pode ficar aberto aí a muitas interpretações, e creio eu que esse seja o objetivo que ele tem de fato, de não ser óbvio, ser uma leitura que foge do convencional. E o que me impressiona é que ela escreveu uma história desse patamar quando tinha apenas 20 anos de idade. E apesar de ser um livro que é denso, que é extremamente enigmático, ele tem uma escrita extremamente fluida, que é uma característica muito forte dos textos dessa escritora. Esse é o tipo de livro, é o tipo de texto que, creio eu, que mesmo você sabendo de toda a história, tendo contato com vários spoilers, como aconteceu nesse vídeo, né, caso você ainda não tenha lido o livro e tenha assistido ele até o final, vale ainda a pena ler, porque é um livro muito íntimo. Cada um vai ter uma interpretação dessa história, então somente tendo em contato com a escrita em si e com o final que esse livro tem, você pode ter uma experiência de leitura completamente diferente da minha, e isso que faz desse conto tão único. Caso você ainda não tenha lido a obra-prima dessa escritora, Redoma de Vidro, deixo aqui a minha recomendação, mas já deixo o aviso de que é uma obra também muito pesada. Vai retratar assuntos muito delicados como suicídio, depressão, enfim. E é isso, deixo aqui a minha recomendação de Mary Ventura e o Nono Reino para vocês. É um livro que eu espero que fique mais conhecido aqui no Brasil. Poucas pessoas falam sobre ele. Sinto que é necessário as pessoas conhecerem Sylvia Plath além da Redoma de Vidro. Ela publicou muitos outros textos, poemas principalmente, que merecem a atenção das pessoas. Bem, eu espero de coração que esse vídeo tenha feito algum sentido no final. Vou ficar sabendo disso ao editar ele. Mas é isso, qualquer dúvida ou observação que você tenha a fazer esse vídeo, fique à vontade para fazer aqui embaixo nos comentários. Então é isso, obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!